bombeiros que são nossos anjos, né, sem asas, né, cara? A gente tem os bombeiros presentes não só na área da segurança do trabalho, que é o que a gente trabalha, os ambientes de trabalho, mas na comunidade geral é fundamental a presença de vocês. Eu estou aqui agradecendo em nome de todo mundo que está em casa o trabalho de vocês, que é lindo, maravilhoso, né, e de muita competência, né? E a gente queria saber um pouco mais sobre você, cara. Conta pra nós aí, faz muito tempo que tá nos bombeiros, como é que começou essa história aí, por que começou, porque muitas vezes é uma decisão de vida, né? Fazia alguma coisa, né, e viu aquela profissão maravilhosa ali, se interessou, como é que foi? Foi picado pelo bichinho do bombeiro lá, como é que foi? Foi mais ou menos isso aí, Fernando. O que acontece, Legal. cara? Um pouco diferente do que muitas vezes a gente espera, né? O cara conta aquela história de que ele, desde criança, ele sempre sonhou em ser bombeiro, ele sempre quis ser bombeiro. Essa história é bem comum. É, uma história muito comum e comigo foi um pouco diferente. Eu sou filho de professora, e aí então eu já tinha mais ou menos um caminho traçado. Então eu já tinha aquela ideia de que eu ia seguir mais ou menos aquele caminho, que eu ia fazer a minha faculdade, ia fazer um mestrado, uma especialização, talvez um doutorado, trabalhar como professor. Só que aí, durante a faculdade, durante o curso de Educação Física, eu fiz um grande amigo que era filho do comandante do bombeiro lá da minha cidade, no interior do Paraná. Ah, legal. E aí, conhecendo ele, eu comecei a ter acesso. O pai dele morava do lado do quartel, então muitas vezes a gente fazia eventos na casa dele, a gente fazia praticamente dentro do quartel, e eu comecei a conhecer um pouco melhor o Corpo de Bombeiros, conversava com ele, a rotina, o que faziam, como é que era. O pai dele me contava várias histórias. E aquilo começou a me despertar um certo interesse. Que legal, cara. E aí, com o passar do tempo, mesmo tendo aquele pequeno interesse, eu ainda não tinha certeza daquilo, porque eu já tinha a minha trajetória mais ou menos traçada na minha cabeça. Formação acadêmica. Né? Exatamente. Só que aí, abriu o concurso em Santa Catarina, isso era 2011, eu estava no último ano de faculdade, e já era necessário ter ensino superior, então eu precisava concluir a faculdade, caso houvesse interesse em fazer o concurso para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. E esse meu amigo fez o convite. Certo dia, nós estávamos lá na academia treinando, e ele falou: Thiago, abriu o concurso para Santa Catarina para o bombeiro, não quer fazer? Eu pensei, falei, cara, não sei. Cheguei em casa, dei uma olhada no edital e falei, cara, acho que talvez isso seja uma oportunidade, uma possibilidade de eu conseguir a minha independência financeira e continuar nos meus projetos. Só que aí, quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, comecei o curso de formação, comecei a entender um pouco melhor a área e conhecer a profissão, eu acabei me surpreendendo, porque, positivamente, eu acabei gostando demais daquilo, comecei a me apaixonar pela profissão e mudei minha trajetória, mudei o meu rumo, acabei ficando no Corpo de Bombeiros Militar. Isso já faz 12 anos. Olha aí, grande tempo, né? Tu vê, realmente, o exemplo que tu citou, né? Quando a gente é pequeno, a gente sonha, né? E aí, quem não brincou de bombeiro, né? Quando era pequeno, de salvar alguma coisa, salvar algum gatinho, né? Com certeza. Aquela brincadeira, a gente vê nos filmes isso, e realmente desperta, né? Lá na infância, né? E pra ti já foi realmente ao contrário, né? Lá na frente, né? Já encaminhando uma outra profissão, que era professor de Educação Física. Chegou a atuar também ou não? Como professor? Eu atuei durante a faculdade, porque que eu me formei, eu já entrei no Corpo de Bombeiros. Então, durante a faculdade, eu fiz os estágios, trabalhei em academia, dei aula. E aí, depois de formado, eu já estava... Assim que eu terminei a faculdade, eu acabei entrando no bombeiro. E isso, de lá para cá, voltei a ser professor, porque é algo que eu gosto. Então, eu sou professor no Corpo de Bombeiros hoje, sou professor da tribo Xivunk, enfim, né? Isso, até pode falar um pouquinho, né? O que é, né? Sim, nós temos um grupo de pessoas que estudam para o Corpo de Bombeiros Militar. Que legal. Como durante a minha trajetória eu passei pelas duas portas de entrada do Corpo de Bombeiros, que é a carreira de praças, ingressei como soldado, depois acabei fazendo concurso para oficial, acabei passando os dois concursos. Eu trouxe essa experiência junto com estudos, com conhecimentos. A gente criou um método de estudos para pessoas que querem passar em concurso público. Inclusive, a gente tem um livro, eu tenho um livro, né, que fala sobre essa parte de aprovação para o concurso público, principalmente a mentalidade, não só as técnicas, mas também a mentalidade necessária para uma aprovação. Como qualquer coisa, qualquer objetivo, a gente precisa trabalhar a resiliência e superar obstáculos, mentalmente falando, né? Legal, passar essas barreiras. E hoje, então, a gente tem esse grupo também, que é a chamada Tribo Xivunk, da galera que ainda não é bombeiro, mas quer ingressar na corporação também. E como é uma profissão com uma grande expressão, com uma grande aprovação da sociedade, existe muita gente que busca esse caminho em ter não só um ganha-pão, digamos assim, mas também está alinhado ali com
com essa resposta da sociedade, com esse reconhecimento, com fazer o bem, com ajudar as pessoas. Legal. E esse preparo que tu tem no teu livro ali, também nesse grupo de pessoas, é para aprovação e também para pós-aprovação também, falando da mentalidade que tem que ter para ser um bombeiro, porque eu falo para todo mundo, né, cara? Bombeiro tem que ser muito forte psicologicamente. Porque o que vocês atendem é inacreditável algumas coisas, né, que a gente for falar aqui, né? Com então, certeza. Não sei se faz esse preparo também já para pensar lá na frente, como é que funciona? Sim, já tem todo um envolvimento emocional que a gente acaba... É impossível não se envolver emocionalmente, Sim. Mas com o passar do tempo, a gente acaba se preparando para isso. Eu mesmo, quando ingressei no Corpo de Bombeiros, eu tinha esse receio, esse medo de insegurança de algumas coisas que eu pudesse vir a encontrar. Inclusive, nas primeiras vezes, me assustei em algumas ocorrências, o que é muito comum, muito normal. Eu imagino. Mas com o tempo e com os treinamentos e com as formações, cada curso... Cada treinamento que você passa, você vai se preparando mentalmente para isso também. E aí chega um momento em que você cria um certo bloqueio mental, porque naquela situação específica, independente do que for, você como bombeiro é quem vai ter que solucionar o problema, certo? A situação precisa de você. Ela precisa de você. Então, se você não criar esse bloqueio mental para resolver a situação, você, além de não resolver, vai ser mais um problema. E aí essa preparação ela é essencial e ela acontece gradativamente durante a própria formação. Que legal, cara, que legal.